E aí pessoal, tudo bem? Voltando com a nossa terceira aula sobre prescrição. Novamente me apresentando, meu nome é Rodrigo Santos, sou professor de Penal do Saber, sou defensor público aqui no Ceará e estou gravando uma sequência de vídeos para o YouTube sobre o tema prescrição. Nas aulas anteriores a gente tratou sobre a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita e sobre os marcos interruptivos da pretensão punitiva. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as modalidades especiais de prescrição. Quais são essas modalidades especiais? Primeiro, prescrição da pretensão punitiva superveniente e prescrição da pretensão punitiva retroativa. Essas duas formas de prescrição, ao lado da prescrição da pretensão propriamente dita, são as três espécies da prescrição da pretensão punitiva. Ok, pessoal? Então, sem perder tempo, vamos começar. O que é esse diabo dessa prescrição da pretensão punitiva superveniente? Você se perde só no nome, né? São 4 nomes para definir uma única situação. O conceito é mais simples do que o nome. Quando que isso acontece? Pessoal, vamos imaginar que o indivíduo tenha sido acusado e aí foi condenado em primeira instância. Dessa sentença condenatória, somente a defesa interpôs apelação. O Ministério Público não recorreu. Então, houve trânsito em julgado para a acusação. E o que é que significa dizer que houve trânsito em julgado para a acusação? Significa dizer que o patamar máximo de pena que pode ser imputado àquele acusado já foi estabelecido. Por quê? Porque a gente sabe que no recurso exclusivo da defesa, a situação do acusado não pode ser piorada. É a vedação ao reformatio impedius. E na primeira aula eu falei para vocês que a prescrição nada mais é, que o cálculo da prescrição nada mais é do que você investigar qual a pena máxima pode ser aplicada àquele indivíduo. E aí, sabendo qual a pena máxima pode ser aplicada àquele indivíduo, você pode calcular o prazo da prescrição, com base naquela tabelinha lá do artigo 109. No caso da prescrição da pretensão punitiva superveniente, a gente já sabe, com o trânsito em julgado para a acusação, qual a pena máxima pode ser imputada. Então, vamos imaginar que a sentença condenou o indivíduo a 1 ano de reclusão. Uma pena de 1 ano prescreve em 4 anos. E aí, muito cuidado, porque muita gente confunde, achando que a pena de 1 ano prescreve em 3. Mas, na verdade, a prescrição em 3 anos ocorre para penas inferiores a 1 ano. No caso de penas iguais ou superiores a 1 ano e inferiores a 2 anos, a prescrição ocorre em 4 anos. Ok, pessoal? Então, muito cuidado com isso. Penas iguais ou superiores a 1 ano e iguais ou inferiores a 2 anos, a prescrição ocorre em 4 anos. Então, se a pena for de 1 ano, a prescrição é em 4. Se a pena for em 2, a prescrição é 4. Aí, se for 2 anos e 1 mês, aí já sobe para 8. Ok? Então, muito cuidado com isso. Mas a grande questão é, sabendo a pena máxima, a gente pode calcular a prescrição. Mas dessa vez, no caso da pretensão punitiva superveniente, a gente calcula com base na pena concreta, que é a pena máxima estabelecida para aquele indivíduo. Então, se a pena é de 1 ano, a prescrição será em 4. Não importa que a pena em abstrato seja maior. Então, se o cara tivesse sido denunciado por furto, que a pena é 4, a pena em abstrato é 4, mas estiver condenado somente a 1, a gente considera que, em caso de trânsito em julgado para acusação, a pena concreta, que é de 1 ano. Então, vamos lá. Você vai calcular, no caso da pretensão punitiva superveniente, a pena concreta, a prescrição da pena concreta, contando a partir da publicação da sentença condenatória. Por quê a partir da sentença condenatória? Ora, porque a gente comentou na aula anterior que a sentença condenatória, ou a sua publicação, melhor dizendo, interrompe a prescrição. Então, o processo começou, publicou a sentença condenatória, a prescrição foi interrompida. Mas aí, na sentença condenatória, que não foi recorrida pela acusação, nós temos a pena concreta. Então, a partir da sentença condenatória para frente, por isso que se chama superveniente, nós vamos contar a prescrição
com base na pena concreta. No nosso exemplo lá, pena de 1 ano, prescrição em 4. Então você conta o prazo de 4 anos a partir da publicação da sentença condenatória. E essa prescrição vai ser contada até quando? Esse prazo é contado até quando? É contado até o trânsito em julgado. Então, para a defesa, né? Porque para a acusação já houve. Então, publicar a sentença condenatória, o Estado tem o prazo de 4 anos para condenar definitivamente aquele indivíduo sob pena de prescrição. E aí, claro, fazendo a ressalva daquela discussão que a gente fez na aula anterior sobre o poder do acórdão do tribunal que confirma a condenação interromper novamente a prescrição. Daí, nesse caso, o raciocínio seria diferente, não seria 4 anos a partir da sentença, já que o acórdão interromperia novamente, ok? Então, mas assim, independente dessa discussão, o que importa saber é que esse prazo da prescrição da pretensão punitiva superveniente se inicia com a publicação da sentença condenatória, podendo ou não ser interrompido por um acórdão confirmatório, ok? Podendo ou não ser interrompido por um acórdão confirmatório, dependendo da corrente jurisprudencial adotada. Mas, enfim, um outro ponto importante a respeito da prescrição da pretensão punitiva superveniente é saber que ela pressupõe o trânsito em julgado para acusação, mas o trânsito em julgado para acusação não altera a contagem da prescrição da pretensão punitiva superveniente. Eu falei que a prescrição superveniente se inicia com a publicação da sentença condenatória. Então, se inicia nesse ponto A. Não importa que o trânsito em julgado para acusação tenha ocorrido somente 1 ano depois. Não importa. O que importa é que a prescrição superveniente se conta a partir da sentença condenatória. Então, qual é o raciocínio que é dado pela jurisprudência? Que a prescrição superveniente se inicia com a sentença condenatória, mas ela pressupõe o trânsito em julgado para acusação. Mas o trânsito em julgado para acusação pode ocorrer a qualquer momento. Ocorrendo a qualquer momento, daí você pode calcular a prescrição superveniente a partir da publicação da sentença condenatória. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a data do trânsito em julgado para acusação não interfere em nada no cálculo, na contagem da prescrição superveniente. O que importa para a prescrição superveniente são só 2 coisas: a pena concreta e o dia da publicação da sentença condenatória. Ok, pessoal? Muito cuidado com isso, que parece complicado, mas depois que você entende, se torna fácil. A segunda modalidade especial de prescrição da pretensão punitiva é a retroativa. Pessoal, se a superveniente é da sentença condenatória para frente, a retroativa é da sentença condenatória para trás. Então, na mesma situação daquele nosso exemplo, que o indivíduo foi condenado a 1 ano, a prescrição ocorre em 4. Daí, para saber se houve prescrição retroativa, você vai contar 4 anos entre a sentença condenatória e o último marco interruptivo da prescrição, que no caso é o recebimento da denúncia. Então você vai contar se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu o prazo de prescrição. Vale frisar que atualmente não é possível você verificar a ocorrência da prescrição retroativa entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia. Porque antes da alteração legislativa, que houve em 2010, era possível você ter prescrição retroativa entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia, que seria o marco interruptivo da prescrição. Hoje em dia, isso não é mais permitido. Prescrição retroativa, então, somente acontece contando desde o recebimento da denúncia até a publicação da sentença condenatória. Ok, pessoal? Uma quarta hipótese de prescrição da pretensão punitiva seria a prescrição virtual. A prescrição virtual levaria em conta a pena hipotética do indivíduo, ou seja, antes da condenação, você imagina qual a pena concreta e aí, com base naquela pena concreta, você calcula se houve ou não prescrição. Mas a prescrição virtual não é admitida pela jurisprudência, existe inclusive uma súmula do STJ a respeito, por isso também não vou entrar em maiores detalhes, mas o importante é vocês saberem que existe
em teoria, essa pressão virtual e que ela não é admitida. Ok, pessoal? Com isso a gente encerra a terceira aula, o terceiro bloco de dicas sobre prescrição. No próximo voltaremos com dicas sobre a prescrição executória, tema importantíssimo para concursos públicos. Um forte abraço.